Com a proteção de Deus, em havendo legal, eu declaro aberta a sessão no dia de hoje. E passamos à leitura de acordo. Alguns colegas, inclusive, já encaminharam à mesa seus acordos que eu gostaria de dar por lidos e aprovados. Até porque da responsabilidade total do desembargador. Se todos quiserem assim proceder, eu dou todos os acordos lidos e aprovados. Todos de acordo? Todos concordam? Eu tenho 6. Já estão caminhando aqui à mesa. Já É isso, presidente. Ok, presidente. Obrigado. 4, Vossa Excelência, 5 desembargadores eleitos, está tudo aqui anotado. Ok, ok. Eu encaminhei Excelência, e a matéria é exatamente aquela questão de fundo do IPERN, que já... Dou por lide aprovado, Excelência. Dou por lide aprovado. Basta encaminhar a mesa. Desembargador Mauri Moura, começar por Vossa Excelência. O número 1. Já tem consignado. Tem que estar consignado aqui. GTNS. Embargo e execução. Os dois primeiros é da relatoria do desembargador Mauri, da pauta anterior, Excelência. Embargante Estado do Rio Grande do Norte, embargado aqui. Um é Juliana, o outro é Marlúcia. Agora, me parece que um não tem coro, que é AT, verificando aí. O primeiro não temos coro. Não, é o é Juliana. Temos suspeição de desembargadora Judite e Cláudio Santos. Expedito Ferreira e Amilcar Maia. Então, não temos quórum. Menos 4. Contando aí, por favor. Tem não. Não quórum. Desembargador Mauri, o número 2. O de Marlúcia Maia e outros. O número 2, Marlúcia Maia e... Só lembrando que esse processo estão com mais de 100 dias, não é isso, desembargador Mauri? Exatamente, senhor. Não é embargo da execução, então tem que se retirar, Excelência, porque eu estarei de férias, teria que se encaminhar para o meu substituto e para a nova Perfeito, bem revisão, a pensado. não ser que vai ficar mais 30 dias esperando. Esse processo, o voto está datado de agosto. Então, Vossa Excelência propõe a retirada de mesa, de pauta, com redistribuição ao substituto. Todos de acordo? Deferido o pedido. O número 1, não é, Excelência? O número 1. E, enquanto isso, a presidência checa a questão de quórum. Se for o caso, convocar. Dia 8 deverá ter. O número 2, Excelência. Número 2, Marlúcia Maia e outras. Aí a quórum, não é isso, Excelência? Que é matéria já conhecida da Corte, trata de embargo de execução em GTNS. Na ementa, eu digo o seguinte, senhor presidente. De quê? De GTNS? Júlio, cadê o meu? Judiciário. Esse primeiro é desembargador. É o segundo. Tá. Embargante Estado do Rio Grande do Norte, embargados Marlúcia Maia e outras. Cristiana Carvalho Lima, Luciana Tavares de Freitas. É do tribunal, né? É judiciário, eu não participo. Marlúcia Maia, técnica judiciária. Cristiana Carvalho Lima, oficial de justiça, e Luciana Tavares de Freitas, técnica judiciária. São as embargadas. Direito administrativo processual civil, embargos da execução, servidor do Poder Judiciário Estadual, gratificação técnica superior, alegação de excesso na execução decorrente de erro nos cálculos. Decréscimo incorreto referente aos juros de mora. Embargados que deixaram de se manifestar contra o excesso apontado. Caracterizado o excesso, descontos obrigatórios fiscais e previdenciários sobre o valor a ser recebido pelos servidores quando do efetivo pagamento. Condenação da exequente em custos processuais honorários advocatícios, necessidade de expedição de precatório e requisitório para pagamento das verbas devidas desde a impetração do mandamos até a efetiva implantação da gratificação nos contra-cheques servidores, procedência dos embargos. Houve realmente aqui o excesso, as partes interessadas aqui embargadas não ofereceram qualquer resignação, senhor presidente, eu estou julgando procedente os embargos. É como estou Pois não. Alguma divergência? Então, embargo julgado procedente à unanimidade. Da pauta anterior, o seguinte, que é GTNS, nós estamos dando essa preferência, é o número 4. É da minha relatoria, mas não tem cor, Excelência. Perfeito. Estão só constando aí por conta eu do devo dizer amigo. Também isso, que eu tenho um agravo regimental, adiantando, Vossa Excelência, permite? GTNS também, Permite, Excelência? tem GTNS. Pois não, pode prosseguir. E que agravante Genésio Cabral do Macedo Neto e outros. Neste caso, há também suspeição do desembargador Amilcar. Inclusive, é um regimental que eu recebi
contra a decisão proferida pelo desembargador Amilcar, que, por motivos provenientes, ele afirmou suspeição, o processo me veio para apreciação. Isso quer dizer que não tem coro, né? Não tem coro, Porque e desembargador esse Amilcar também já está há algum tempo que tem sido colocado em mesa, mas não tem sido. Seria bom também convocar, Excelência. Vossa Excelência, inclusive, retirado de pauta, isso aí também. Não, independente de pauta regimental, ele poderá vir. Se poderá vir. Não é? Perfeito. Agora, com a convocação, porque nesse processo... Mas dia 8 já dá, porque tem um já substituto. está aí, seria julgado. Seria Apenas julgado. consignar que o processo foi chamado. Eu vou dizer, o agravante são Genésio Cabral de Macedo Neto e outros, e agravado o Estado do Rio Grande do Norte. Pois não, Excelência. Mais algum, Excelência? Não, Excelência. Algum processo outro que depende de pauta de GTNDS, mesa? Pauta do dia, GTNDS? GTNDS? Vamos ver. Pronto, vamos julgar logo. Eu passo para Vossa Excelência. Os dois são ateis. Pronto. Então não tem coro, exatamente. Anuncie só ou encaminhe para cá, Excelência. Quais são? Ele já tem os números, pronto. Então, o desembargador Vivaldo tem um GTNDS, embargo à execução. Não coro. Também constando a mesma observação. Mais nada GTNDS. Desembargador Glauco, o agravo regimental no mandato de segurança 2013-02-21-9, no final, Vossa Excelência pediu preferência também. Vamos ver como é que está a situação. Desembargador Glauber. Aí tem a suspeição de desembargadora Judite e desembargador Amauri. É um agravo regimental. Está aí mesmo, Excelência? Excelência, aqui é um agravo regimental. Olha o som, por favor. O agravante é o Procurador-Geral de Justiça por conta do deferimento de uma medida liminar no mandado de segurança que tinha por objeto a reimplantação na folha de pagamento lá do Ministério Público, dando o mesmo tratamento aos inativos que é dispensado aos ativos com relação ao pagamento da PAI, parcela autônoma de equivalência. E aí não teve o contraditório e, por conta disso, eu deferia liminar. E o Procurador-Geral de Justiça agravou, dizendo que não havia necessidade desse contraditório e da ampla defesa. Eu já estava, na sessão passada aqui, estava ausente aqui o desembargador Cláudio e o desembargador Expedito, né, que vão... E eu votei negando provimento ao agravo. O desembargador Ibanez abriu a divergência no sentido de que não há necessidade, nestes casos aqui, do contraditório e da ampla defesa. Em resumo, é esta a situação. Algum esclarecimento que quiser mais, o voto está disponibilizado aí, né? Eu mantenho o meu voto de negar provimento ao agravo regimental. E aí... Pois não. Algum esclarecimento, mas... Desembargador nega provimento. Nego provimento ao agravo. Desembargador Gilson Barbosa. Acompanha o relator. Desembargador Amauri Moura. Nem a desembargadora Judite, não é isso? Desembargador Cláudio Santos. Foi de Bandeira. Excelência, embora o assunto seja de conhecimento geral e há realmente bastante consistência na posição do ilustre relator, eu ouso divergir porque realmente o processo administrativo seria inócuo. Seria mais uma formalidade e que não resultaria absolutamente, pelo que o Supremo tem decidido reiteradamente, em nenhuma possibilidade de ganho para os impetrantes, de formas que, como nós, magistrados, que estamos absolutamente no teto e já estivemos acima do teto e nossos vencimentos foram baixados para o teto, sem nenhuma resignação, com aceitação da Constituição que nós temos a obrigação de cumprir,
juramos cumprir, eu quero pedir a máxima vênia ao ilustre relator, mas eu voto divergindo para que seja aplicado o teto absolutamente sem necessidade de processo administrativo. Como já disse, o processo administrativo não resultaria em absolutamente nada, a não ser uma formalidade. Eu, portanto, repetindo vênias ao ilustre relator, eu dou provimento ao agravo. Pois não, senhor. Desembargador Expedito Ferreira. Aí vai ter coro, não. Está começando, desembargador Está Expedito. começando agora. É. Não, foi julgado não. É porque na sessão passada não teve coro. Coletei. O voto está disponibilizado. A Mauri, ele não. E dois, menos dois. A fundamentação foi a ausência de contraditório na Tem coro mesmo? Desembargador Expedito. atuação do Procurador-Geral. A PAI, é a Parcela Autônoma de Equivalência. 6, 7, 8, 9, 10. 10 comigo. Presidente, desembargador Expedito, só para Vossa Excelência entender qual é a divergência, o fato é, o Ministério Público decidiu repassar, transferir o pagamento da PAI de alguns procuradores aposentados para o IPERN. E sobre essa decisão, alguns procuradores aposentados entraram com mandado de segurança para que o pagamento continuasse sendo feito pela Procuradoria e não pelo IPERN. E o questionamento é que não houve o devido processo legal que possibilitasse a ampla defesa e o contraditório a esses procuradores inativos para que defendesse a permanência do pagamento pelo IPERN. O desembargador Glauber concedeu medida liminar a um agravo regimental, um agravo interno aqui, para discutir essa possibilidade. Eu votei divergindo, dizendo que não há necessidade, nesse caso, de o devido processo legal, porque não se trata de redução de vantagem, é apenas a transferência do órgão pagador, da Procuradoria para o IPERN. Então, essa é a minha divergência. Acompanha a divergência. Pois não. Só um esclarecimento, desembargador Cláudio. Isso. O pedido foi formulado pelos herdeiros de Valderedo Nunes, que foi procurador do Ministério Público e estava aposentado. E eles pleiteiam nesse JAES como herdeiros. Eles não são pensionistas. Eles alegam que têm o direito à sucessão, a essa verba sucessória. Né? Eles não recebiam essa PAI e solicitaram que receber na condição de herdeiros. Daí porque o Ministério Público não acatou. Aí é outra situação. Exatamente. Completamente encaminhou, diferente, inclusive, para o IPERN, porque... E eu votei como se fosse teto. Não é teto, não. Mas mantenho o meu posicionamento, porque realmente aí é outra coisa, né? Tem que ir inclusive para precatório, se tiver direito e tal, né? Desembargador João Rebouças. Já, inclusive, tinha me manifestado na sessão que iniciou o julgamento, pedindo vênia ao relator para divergir do seu entendimento e ter acompanhado a motivação do entendimento dos desembargador Ibanez. Eu acho até que, no dia, o doutor Juvino até esclareceu que o Ministério Público seguiu, até, vamos dizer assim, o exemplo do Tribunal de Justiça. Pronto, então, perfeito. Por isso. Então, a excelência acompanha a divergência. Desembargador Vivaldo Pinheiro. Excelência também, eu peço vênia ao eminente relator, mas eu acompanho a divergência. Pois não, desembargador Amilcar Maia. Excelência, pelo menos me parece que são dois pontos que me fazem divergir do relator. O primeiro é pela desnecessidade de existência de procedimento administrativo para cada um para mudar a folha de pagamento e transferir. Foi uma lei determinando essa situação, inclusive a folha de pagamento dos aposentados do judiciário foram transferidas para o IPERN. E nós, na realidade, não foi por, digamos assim, por escolha nossa, foi obedecendo a norma que disciplinava essa matéria. Então, sobre isso, fazer um processo administrativo para aplicar o que determina a norma específica sobre esse assunto, me parece desnecessário. O segundo ponto é sobre a certeza de receber essa PAI daqueles que estão recebendo. Isso trata-se de vantagem eventual, não incorporada aos vencimentos, não permanente ou incorporada ao seu patrimônio.
que necessita de dotação orçamentária para efetuar o pagamento. Nós podemos receber hoje, podemos não receber amanhã, dependentemente da verba orçamentária. Manter isso por via de liminar, sobre o argumento de que ele recebia e permanecia recebido, também me parece, no presente momento, um tanto temerário. Eu aqui quero me associar ao relator que há realmente alguns pontos que devem ser esclarecidos. Por exemplo, quem é que deve realmente pagar, qual é o órgão que deve pagar as verbas de determinado período, enquanto estava no exercício da função, ou seja, em atividade, se seria o órgão originário ou se seria o IPERN. Se após passar para a inatividade, se continuaria com o órgão originário ou se seria o IPERN. Mas isso é uma questão para se dirimir, se for o caso de ser alegada no mérito da querela. Mas em sede liminar, para determinar esse pagamento, me parece que não é o momento apropriado. Eu, com a máxima vênia, peço, acompanho a divergência. Além do mais... Acompanha a divergência. Desembargador Amilcar, além do mais, como Vossa Excelência esclareceu, já houve inventário. Será que só são esses herdeiros? Tudo isso em sede de mandado de segurança, né? Além desse detalhe, né? Mas... Desembargador Vigílio Macedo. Eu acompanho a divergência e pedi o vênia ao eminente relator pelos fundamentos de acordo. Desembargadora Zeneide. Desembargador Ibanez Monteiro. A divergência minha, senhor presidente, eu mantenho meu posicionamento. Pois não. Pois não. Me mantive silente a votação inteira, né, senhor presidente? Perfeito. Só já encerrou, só para esclarecer, não tem essa discussão da questão da sucessão dentro do mandato de segurança. A discussão era tão somente a questão do contraditório e ampla defesa, mas agora já votado, já só feito o esclarecimento. Mantendo a posição, claro. Então, desprovido por maioria de votos, vencido o relator apenas, é isso? Bom, eu gostaria de aproveitar a presença do doutor Guilherme e a matéria GTNS do Executivo. Faz muito tempo, eu o convidaria para tomar assento na cadeira do doutor Gilson, por favor, doutor Gilson, com sua permissão. Vossa Excelência tem a palavra, doutor Guilherme. Obrigado, senhor presidente. Bom dia à corte. Embargo de execução 2012, 018, 878, distrito 9, origem Tribunal de Justiça, embargo atestado do Rio Grande do Norte, procurador Jancênio Alves Araújo de Oliveira. Embargados são Flaviano Soares de Souza e outros. Os outros são Wilson Cuba, Jaqueline Aparecida Araújo de Barbosa, Antônio Gonçalves da Silva Júnior, Maria Betânia Passos de Albuquerque, somente elas. O advogado deles é Tiago Fernandes de Souza. Senhor presidente, embargos de execução em GTNS, auditores fiscais do Tesouro Estadual, servidores do Executivo. O acordo está assim emendado. Constitucional Processual Civil, embargo de execução, autores fiscais do Tesouro Estadual, promoção por antiguidade, alegação de excesso da execução, artigo 741, inciso 5 do Código de Processo Civil, cálculos apresentados pela parte embargada que não observaram o nível funcional em que se encontravam os exequentes e incluíram a análise advocatícia comerciais no valor da execução. Eles concordaram com o excesso, houve a concordância dos embargados, o voto é pela homologação dos cálculos apresentados pelo Estado do Rio Grande do Norte, reconhecendo o excesso na execução, e a condenação do demandado em custos processuais e honorários advocatícios comerciais, na forma do artigo 20, parágrafo 4 do CPC. E submissão do pagamento ao regime de precatórios em RPV. Há um encaminhamento do voto de acordo com os precedentes da Corte, e eu estou conhecendo e decidindo pela procedência dos embargos da execução, senhor presidente. É como voto. Alguma divergência? Então, julgamento unânime nos termos do voto do relator. Mais algum processo? Excelência? Não, excelência, somente esse que estava na pauta já há algum tempo. E nós dependido de sua excelência, o eminente revisor. Obrigado. Voltamos à ordem normal agora. O número 1 da relatoria do embargador João Rebouças tem um pedido de vista do embargador Amaury Moura. É GTNS do Executivo. Só lembrando, no interior tem a suspeição da desembargadora Judite, do embargador Expedito também, no anterior. Do Executivo. É o número 1 da pauta, Está em excelência. mesa, senhor presidente. Pois não, Vossa Excelência tem a palavra. Que de forma equivocada de minha parte, eu não tinha observado a revogação da Lei
6.371, de 22 de janeiro de 93, pela Lei Complementar 203, de 5 de outubro de 2001, do Estado. E, na hipótese, eu estou mudando o entendimento para denegar a segurança, que eu vinha com essa, porque já é a posição consolidada desta Corte e das câmaras, inclusive tem um precedente recentíssimo do Barrador Amilcar, que Sua Excelência, com muita proficiência de Lei Estadual 6.371/93 e suas alterações posteriores, a revogação do artigo 4º da Lei Estadual tal, com o advento da Lei Complementar 203/2001. E é nesse sentido que eu estou dando novo encaminhamento ao voto denegando a segurança. O desembargador pediu vista. Pedi, claro, e adiro, sem dúvida nenhuma, Excelência. E, de fato, até se justifica que a petição, apesar de extremamente longa, com todas as vênias, terminou por fazer uma determinada confusão e que, no primeiro momento, eu até me inclinei como o desembargador João nesse sentido, mas depois percebi que o que se pretende é exatamente a implantação da GTNS nos moldes da Lei 6.371, que já é revogada, como bem frisou o desembargador relator. Eu acompanho no caso, senhor presidente. Alguma outra discussão? Todos de acordo? Então, ordem denegada a unanimidade de votos. O número 2 e o número 3 é da relatoria do desembargador Judite. Vossa Excelência tem a palavra. Desembargador Judite. O número 2 é o mandado de segurança 13.399, dígito 0, que é impetrante Maria do Carmo de Freitas Rego, advogada Emanuele Cristine Campos Ciríaco, impetrado, e secretário de Saúde Pública do Estado e o presidente do IPERN. Esse processo aqui, senhor presidente, eu acho que... Permita, só para registrar minha suspeição nesse número 2 aí da pauta. Já está anotado aqui, senhor. Pronto. Eu acho que aqui só a ementa daria certo. Sim. E eu fico à disposição, óbvio, para as indagações pertinentes. Constitucional, administrativo e previdenciário, mandado de segurança, servidora pública ativa, médica, pretensão de averbação de tempo de serviço em ficha funcional, preliminar de legitimidade passiva do presidente do IPERN, ato comissível exarado exclusivamente pelo secretário estadual de Saúde Pública, acolhimento, preliminar de prescrição, termo acorde definido pelo momento da negativa do direito no âmbito administrativo, rejeição, mérito, averbação do período exercido e devidamente comprovado sob condições insalubres durante o vínculo seletista de modo diferenciado, fator 1.2, direito já reconhecido em ação mandamental anterior, não conhecimento por ausência de interesse de agir, pleito sucessivo de aplicação do redutor previsto na Lei Complementar Estadual 308/2005, em relação ao período estatutário do contrato de trabalho, ausência de lei complementar federal disciplinadora da matéria, impossibilidade e precedentes do STF, STJ e desta Corte de Justiça, denegação da segurança. Inclusive, aqui neste caso aqui está em dissonância com o parecer ministerial. É assim que eu estou votando. Alguma divergência? Proclamação unânime, tem um voto da relatora. E esse outro, Excelência, também é um mandado de segurança impetrado por Lúcia Maria Veras Falcão de Carvalho, advogadas Flávia Medeiros Cunha e outros, impetrado secretário de Saúde, e a impetrante, ela é fisioterapeuta, e ela quer ter direito àquele percentual por insalubridade. Perfeito. Eu acho que também a ementa dá certo, e eu vou explicando. Constitucional, previdenciário e administrativo, mandado de segurança, preliminar de incompetência da Justiça Estadual. Mas tem aquelas decisões dos tribunais superiores que a competência realmente é da Justiça Estadual. Natureza previdenciária do direito reclamado, rejeição. Preliminar de prescrição, termo acordo ou prazo prescricional definido pela negativa do direito no âmbito administrativo, não configuração, rejeição. Preliminar de não conhecimento por ausência de prova pré-constituída, transferência para o mérito. No mérito agora, fisioterapeuta vinculada à Secretaria Estadual de Saúde Pública,
pretensão de reconhecimento do direito à contagem diferenciada do tempo de serviço prestado em condições insalubres, pedido de aplicação do fator multiplicador 1.2 sobre o período seletista do contrato de trabalho, impossibilidade, ausência de provas pré-constituídas, impossibilidade de delação probatória em ação mandamental, atividade profissional da impetrante, que não está inserida dentre as presumidamente insalubres, inteligência dos decretos 53.831 de 64 e 83.080 de 79. Obrigatoriedade de comprovação das condições insalubres, ainda que por meios diversos daquele instituído pela Lei nº 9.032/95. Denegação da segurança. É assim que eu estou votando no mérito. Alguma divergência? Adota a proclamação anterior. Desembargador Cláudio Santos, do número 4 ao 13 da pauta, todos são da relatoria de Vossa Excelência. Vossa Excelência tem a palavra. Eu vou ler a ementa do acórdão. Servidora Pública Estadual, requerimento administrativo para usufruto de licença-prêmio, decisão monocrática de indeferimento a liminar. Ausência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Inexistência de argumentos aptos a ensejar a modificação de decisão agravada. Medida de urgência revestida de cunho satisfativo que se confunde com o próprio método da impetração. É um agravo regimental, o quadro. Viabilidade da concessão, precedente, conhecimento e desprovimento do recurso. Então, o que ela quer é um agravo regimental, o quadro. É porque esse processo foi do Dr. Luiz Eduardo Pinheiro, do juiz Eduardo Pinheiro. E ele indeferiu a liminar. Veio um agravo regimental e é um agravo regimental que eu estou julgando, mantendo a decisão, porque ela quer o gozo de uma licença-prêmio através de uma liminar e não é possível, vai se examinar no mérito. Mas vamos aproveitar o julgamento de Vossa Excelência. Todos concordam. Vossa Excelência nega provimento ao agravo. Na liminar ainda, né? Na liminar. Prossiga, Excelência. O número 5 é mandado de segurança. Tarcísio de Brito Guerra, presidente do IPE. IPERN. Policial militar. Esse processo, como já estava pautado há bastante tempo, eu estou retirando de mesa para reexaminar exatamente a questão da competência. Retirando de pauta. Não, vou tirar de mesa por enquanto. Retirando de mesa. Não, porque os demais estão retirando de pauta, porque nós estamos fazendo monocraticamente. Ok, eu também estou fazendo monocraticamente, mas eu vou retirar de mesa por enquanto, não há problema de prejuízo nenhum, para examinar o processo, para ver exatamente o que é que tem. Se é o caso de se aplicar a decisão aqui já simulada. Vossa Excelência propõe, então, retirar de mesa. Pronto. Não mesa. Prossiga, Excelência. Simplesmente não está em mesa. Número 6. Não está em mesa. Mandado de segurança, Valdenício Vieira. É a mesma situação anterior. O 7 também. Pronto, os 3 retirados de mesa. O 8º, Maria Alves Fernandes. O 9º retirado de mesa. O 8º, Excelência. O 8º também. Ele só... Décimo, IPERN. Desembargador Cláudio, esses que Vossa Excelência está tirando de mesa é por conta da súmula daqui que nós aprovamos, mas eu tenho que examinar os processos também que se enquadram, né? Tá, porque senão ia dar uma sugestão, como nós fizemos na quarta-feira passada. Julgamos e apenas na sessão seguinte, por exemplo, hoje, apresentamos o acordo. Apresentamos o acordo, porque aí tirava aqui da pauta, dava como julgado, abaixava mais o nosso processo. Agora, Vossa Excelência disse que quer ver cada caso. Não, eu vou pedir para a assessoria vir verificar cada um e ainda nesta sessão eu resolvo a questão, acho mais prudente, sabe? Porque eu realmente não examinei. Claro, claro. Perfeito. Pronto, então 10, 11 e 12, é isso, Excelência? O 13. Também. Ok, agora, não Excelência, por favor, vamos chamar o menino lá da... Vereador Expedito. Excelência, se Vossa Excelência permite, ainda em sede de mandato de segurança, se Vossa Excelência permite, tem apenas aqui uns embargos que está questionando a implantação imediata ou depois do trânsito em julgado. E eu estou
acolhendo aqui para suprir essa lacuna. Então, dando provimento para dizer que só após o trânsito em julgado, de acordo com as decisões desta Corte. Todos concordam? Desembargador Expedito, Vossa Excelência tem a palavra. Do 14. O 14º e o 15º é insalubridade. Estou aguardando a justificação do julgamento do 14º e 15º não estão em mesa, então. Prossiga. 16º, servidor do Bandé. É a implantação do... São ex-funcionários do Bandé, não na Secretaria de Finanças e Planejamento do Estado, né? Assegurando a implantação do plano de carga e salário, Lei 93.410, de 2010, somente após o trânsito em julgado. Qual é a lei, Excelência? A lei... 9.341, desembargador Mauri, aquele do Bandé. Do Bandé, nem aquele do Bandé, certo? Ah, sim, certo. Perfeito. Correto. Você não está concedendo, né? Parcialmente. Sem divergências. Proclamação do termo do voto do relator. Prossiga, desembargador Expedito. O 17. 17 tem perna. Estou retirando da pauta. Retirando de pauta. Pois não, senhor. 18. 18, administração direta. Educação dativa. Lei complementar 432/2010. Mantendo implantado contra-cheque a 432 está suspenso. 432 está suspenso. Sobrestando, né? Tá. Também mesmo da educação. Na última sessão, Foi a última sessão, Excelência. porque... Porque foi, desembargador Expedito, na última sessão decidimos assim. Perfeito. Vossa Excelência vota nesse sentido. Então, sobrestado à unanimidade. 19, desembargador. Iperne. Tirando de pauta. 20. Lei 400 só dá trabalho, mas 31/2010, né? Implantação do recurso próprio também, que eles têm menos. Desembargador João. Lei 400 e... É outra história. Hein? Então, IPER não. E essa é a Lei 432/2010. Esse aqui. Vossa Excelência também vota nesse sentido, sobrestamento. Unanimidade. 21, Excelência. 432/2010. Também. Espera aí, o 21, o 22, o 23 também, tudo? Tudo é IPERN. Todo o IPERN você está tirando de pauta. Não estou fazendo a leitura dos não, porque já foi publicado. 22, IPERN, 23, IPERN, 24, IPERN. Sim. 25, 400, também já foi julgado, 25, 26, agora o 27. 25, 26, 27. Também o 432 também, substamento, né? 25, 26, 27. Não, 25. 25 é substamento. 432, né? 25, 26 e 27. Tudo é 432? 432 também, todos três. 28 também. Subestamento, é isso? E o 28 também? Também, substamento. Você não está aderindo ao entendimento da Corte, é isso? Sobrestando. 18 também. Pronto, Excelência? Pronto, agora só que... Desembargador João Rebouças, do 29... Só tenho isso. Qual o 29, velho? Está em mesa, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra.
Esse mandato de segurança, inclusive na sessão passada, ele esteve em mesa e Vossa Excelência até fez um esclarecimento, questionamento sobre a declaração de constitucionalidade, mas que nós fomos reexaminar e essa constitucionalidade ela foi declarada pela Corte no concurso para soldado da Polícia Militar. E aqui, no caso, trata-se de curso de formação para oficial de Polícia Militar. Tá certo? É o 29. E aqui, senhor presidente, eu vou pedir permissão para ler aqui o resumo da fundamentação para que Vossas Excelências entendam a nossa posição. Cinge-se a análise do RIT acerca da legalidade ou não do ato administrativo de convocação do candidato para a segunda etapa, exame de saúde do concurso público de admissão de curso de formação de oficiais da Polícia Militar, ter ocorrido exclusivamente por intermédio de publicação no órgão de imprensa oficial. Pontualmente, examinando os documentos colacionados pela parte autora, resta patente que sua colocação no certame é a 211ª, conforme assentido pela própria autoridade coautora quando do oferecimento de informações, a folha 148 a 150. Além disso, foi mais além o impetrado quando afirmou que o impetrante fora convocado para realizar a segunda etapa do concurso, exame de saúde. Contudo, não compareceu, sendo considerado ausente conforme edital divulgado, número tal, publicado no Diário Oficial do Estado em 23/1. Igualmente, resta evidenciado na respectiva documentação que, em cumprimento da referida liminar, o impetrante fora convocado para realizar a segunda etapa do concurso, por meio do edital número tal, tendo sido considerado apto neste exame, o impetrante fora convocado para realizar a terceira etapa do concurso, exame de avaliação de condicionamento físico, por meio do edital número tal, e considerado apto neste exame. No entanto, a liminar que foi concedida apenas garantiu a participação do impetrante na segunda e terceira etapa do concurso em questão. Tá certo? Só que ele, através da liminar, foi aprovado na segunda etapa e na terceira, e o comandante não convocou para ele integrar o curso, propriamente dito, de formação de oficiais. E convocou os demais candidatos, os 29, além da classificação dele. Por quê? Porque disse que ele não compareceu porque foi através do Diário Oficial, por previsão editalícia. Um curso que realmente o item 4 do edital diz que as convocações, avisos e resultados serão publicados no Diário Oficial do Estado. Opa, obrigado. E eu entendo que tal previsão editalícia viola sobremaneira o princípio da publicidade, impondo que a administração pública obrigue ao jurisdicionado a comprar o Diário Oficial, aqui, no caso, 1 ano e 11 meses do concurso. O resultado foi publicado 1 ano e 11 meses depois. O cara que passar 1 ano e 11 meses comprando o Diário Oficial todo dia para ver se ele era ou não convocado para um certame, eu acho que foi demasiado. Tá certo? E digo isso aqui, que o superior tem posição nesse sentido, inclusive eu vou pedir permissão para ler aqui, é entendimento pacífico nesta Corte, no sentido de que caracteriza a violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação do chamamento em Diário Oficial, quando passado considerável lapso temporal, que é o caso dos autos, entre a realização ou a divulgação do resultado da etapa imediatamente anterior à referida convocação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe diariamente, com leitura atenta às publicações oficiais precedentes. Isso é um recurso de segurança 33.138 de Santa Catarina, relator ministro Mauro Campbell Marques. Tem uma outra decisão do ministro Hamilton Cavalieri, também no mesmo sentido, ele citou os precedentes do Superior Tribunal de Justiça. No nosso tribunal, tem precedente da relatora Esbardou Amauri, Sua Excelência, inclusive, diz de forma muito clara, concurso público, convocação da agravante que se deu somente através da publicação em Diário Oficial. A ausência de previsão expressa aqui no caso do edital quanto à forma de convocação dos candidatos, grande lapso temporal entre a homologação do concurso e a convocação da candidata, violação aos princípios da razoabilidade e publicidade. Convocação pessoal que se impõe, agravo do instrumento do 2011, 93841, Bardou Amauri. Tem outro Bardou de Lermando também, nesse mesmo sentido, de curso de substancial lapso temporal entre a homologação da resultado e a convocação. Direito subjetivo à comunicação pessoal, precedente do Superior Tribunal de Justiça. E eu, nessa linha, eu estou aqui
assegurando, porque a 8ª promotoria deu um parecer pela perda de objeto. Estou dizendo que não. Eu estou entendendo que eu estou assegurando a ele o direito dele ser convocado no próximo curso de formação. Quando tiver, ele ser o primeiro, porque ele já passou por todas as etapas, o exame físico, o exame de saúde, claro. Não. Não, porque foi prorrogado várias vezes e criado várias turmas posteriores. Várias turmas posteriores. Tem, sim. Mas foi prorrogado várias vezes. Você imagina, o concurso, a primeira turma tinha 40 pessoas. Ele foi o 211. Foram convocados mais de 250, uma turma de 40 que começou. Você vê como teve várias turmas. Isso é um absurdo. Eu entendo que é um absurdo. Quer dizer, o primeiro edital previu somente 2 turmas. Pois é, a turma dele. Não, mas eu não estou dizendo que ele vai ser promovido, não. Estou assegurando a ele, na minha concepção, que no próximo curso ele seja convocado a fazer. Ele pode ser reprovado. Vai ser a dele a participar. Somente isso. Estou dizendo que ele é promovido, nem é aprovado. Não. É como estou votando, senhor presidente. Eu acompanho também o relator, excelência. Desembargador Amilcar Maia. Eu só tenho dúvida, eu não sei, excelência, porque eu não sei qual foi dessas prorrogações, teve uma delas que foi declarada inconstitucional, uma decisão já deixa a corte da relatoria do Dr. Nils. No caso do soldado de polícia. E foi exatamente nesse concurso da soldado de polícia. Mas isso aqui é oficial. Isso aqui é oficial. Esse é oficial. Ah, desculpa. Eu fui olhar aqui na sessão passada e discutiu. Ok. Acompanho. Desembargador Vigílio Macedo. Senhor presidente, sem reparo, a decisão acompanha o relator. Desembargadora Maria Zeneide. Desembargador Ibanez Monteiro. Sem divergência, senhor presidente. Desembargador Glauber Rego. Desembargador Gilson Barbosa. Sem divergência. Desembargador Mauri Moura. Amém, excelência, acompanho. Desembargadora Judite Nunes. Desembargador Cláudio Santos. Excelência, eu fui vencido aqui em mais de 300 processos desses, com essa tese que agora o tribunal acolhe, né? De que o edital, simplesmente pelo diário oficial, não é possível, é ilegal, não atende ao princípio da transparência, da publicidade, da ampla divulgação dos atos administrativos. E o STJ reformou todos os que chegaram lá. Mas, o concurso foi em 2005, depois de 8 anos, eu acho muito confortável a minha posição de acompanhar o relator. Desembargador Expedito Ferreira. Ordem concedida à unanimidade nos termos do voto do relator. Desembargador Mauri, o próximo é da minha relatoria, eu passaria a presidência a Vossa Excelência. Eu assumo a presidência e passo a palavra a Vossa Excelência para identificar o feito e votar em seguida. Muito obrigado, Excelência. É o número 30, mandado de segurança, número final 49326, impetrante Vlad Alcântara Sampaio Pinto. A emenda resolve, porque existe precedente desta Corte. É o seguinte: Constitucional Administrativo, mandado de segurança, servidora pública estadual professora, requerimento administrativo de promoção horizontal, inércia, mais de 2 anos, prolongada na sua análise por parte da autoridade impetrada. Afronta o princípio da razoabilidade e eficiência, norteadores da administração pública, de respeito à Lei Complementar 305, direito à obtenção da resposta evidenciada, precedente disciplinário, concessão parcial da ordem, então somente dando prazo de 30 dias para que a administração decida esse pedido dela. Como voto, senhor presidente? Alguma divergência? A unanimidade concedida nos termos do voto do relator. Agradeço a Vossa Excelência. Eu que agradeço, Excelência. Senhor presidente, pois não. Só para avisar a Vossa Excelência que já estou com os processos aqui devidamente examinados. Pois não, Excelência. Desembargador Amilcar Maia, com a palavra, Excelência. Senhor presidente, o 31 da pauta é o mandado de segurança sem liminar 2013-0068-019, impetrante Isabel Cristina Santos Napoli, impetrado secretário estadual de tributação e secretário estadual da administração de recursos humanos.
A matéria, se não me falha a memória, essa matéria já não é estranha às câmaras cíveis. Trata-se de progressão funcional quando o auditor já preencheu os requisitos sob a vigência de lei anterior, que foi posteriormente revogada. Eu vou fazer a leitura da emenda. Se necessitarem de alguma explicação, eu darei de pronto. Mandado de segurança, servidor público, auditor fiscal do Tesouro Estadual. Condições para promoção por antiguidade preenchidas sob égide da lei posteriormente revogada. Direito adquirido configurado. Impossibilidade da retroatividade da lei posterior. Princípio da segurança jurídica, artigo 5º, 36 da Constituição Federal. Execução sujeita ao trânsito em julgado da decisão. Preenchidas as condições para promoção sob égide da lei posteriormente revogada, os efeitos da lei revogadora não podem retroagir para atingir situação jurídica consolidada sob pena de violação à garantia do direito adquirido. A decisão judicial contra a Fazenda Pública que assegura a promoção funcional ou progressão de carreira só pode ser executada depois do respectivo trânsito em julgado por impor reclassificação de servidor público, cuja execução provisória encontra obstáculo legal, Lei 2016/2009, artigo 7º, artigo 7º, artigo 14, parágrafo 3º, Lei 9.494/97, artigo 2b. Segurança concedida com essa ressalva, Excelência. Cito também no meu voto aqui precedentes nesse sentido do Superior Tribunal de Justiça, onde pontificou, não atendido o requisito temporal da conclusão do estágio probatório, considerando que não verificou interesse de 3 anos a efetividade funcional do quadro do procurador, e não existe direito de certa configurado nas listas de promoção funcional. Mas no agravo regimental é vedada que nas classificação e equiparação, com ação de aumento e extensão de vantagens de servidores públicos, antecipação do efeito tutela de saúde da Fazenda Pública. O que quer dizer é exatamente que se esses requisitos, quando na vigência da lei anterior foram preenchidos, independentemente da revogação posterior, ele tinha direito a essa promoção que não foi realizada e, por isso, eu estou deferindo a ordem, concedendo a ordem em consonância com o parecer da 14ª Procuradoria de Justiça. Sem divergência? Eu peço vídeo do processo. Antecipadamente? Não, se está sem divergência, está julgando geral, né? Não. Todos concordam com o voto visto antecipado, então. É porque eu tenho um processo desse aqui. Não, está certo, eu quero apenas anotar. Todos aguardam, então. Eu posso esclarecer, Excelência, aqui, só para Vossa Excelência, aqui o seguinte, que já que eu fiz o seguinte. Trata-se de mandado de segurança preventiva em que o impetrante pretende assegurar o seu direito a ser promovido ao cargo de auditor fiscal do Tesouro Estadual, a FTE 2, nos termos do artigo 5º, parágrafo 2º da Lei nº 6.038/90. Faço a transcrição na disposição do meu voto do referido dispositivo. De acordo com os autos, é inconteste, a impetrante tomou posse como auditor fiscal do Tesouro Estadual, a FTE 1, em 11 de janeiro de 2010, encerrando o seu estágio probatório em 11 de janeiro de 2013. Sendo sua estabilidade reconhecida por portaria número 12 de 2013, de 25 de janeiro de 2013, publicado no Diário Oficial de 29 de 2 de 2013. Nesse cenário fático e jurídico, não resta dúvida de que a impetrante implementou as condições para adquirir o direito a ser promovida ao cargo de auditor fiscal do Tesouro Estadual FTE 1, uma vez ter concluído o seu estágio probatório sob a égide do artigo 5º, parágrafo 2º da Lei Estadual 6.038 de 90, nos termos da redação dada pela Lei Complementar Estadual número 399 de 2009. Registro que a nova redação do referido dispositivo legal, adotada pela Lei Complementar Estadual de 484 de 2013, não tem o condão de atingir a situação jurídica da impetrante, porquanto é editada apenas em 16 de 1 de 2013, passando a viger na data de sua publicação, a saber, em 17 de 1 de 2013, 5 dias depois de a impetrante ter completado o seu estágio probatório, que ocorreu em 11 de 1 de 2013, requisito exigido para a pretendida promoção por antiguidade. Ela foi apenas por uma questão de dias que não deu entrada nos procedimentos legais, não foi feito os procedimentos legais pela administração pública para assegurar a promoção dela sobre a égide da lei anterior. Pensar diferente e admitir ao artigo 5º, 36 da Constituição Federal, segundo a lei, não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada,
bem como o disposto no artigo 6º, caput, parágrafo 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, de semelhante redação. Não subsiste o argumento da autoridade impetrada de que sua conduta tem respaldo legal, pois no contexto jurídico desenhado nestes autos, a situação da impetrante encontra subsunção no texto legal que vigia a época em que preencheu as condições nela previstas, por clara imposição do princípio tempus regiatur. Nesse particular, por questão de segurança e estabilidade de relações jurídicas, a regra é a de que a lei terá efeito imediato e geral, respeitada as situações consolidadas sob a vigência da norma legal revogada. Também carece de consistência o argumento da autoridade impetrada de que a lei complementar 484/2003 teria entrado em vigor antes da impetrante ter encerrado o seu estágio probatório. Isso porque o marco de encerramento do estágio probatório da impetrante é a data em que ela completou os 3 primeiros anos de efetivo exercício de atividade, 11/1/2013, de modo que a portaria que homologou a sua aprovação, sugerida pela Comissão de Avaliação e Reconhecimento da Admissibilidade Funcional, foi publicada em 25/1/2003 e tem efeitos meramente declaratórios. A portaria reconheceu, mas a data que ela completou foi anterior. Constado que a impetrante completou 3 anos de efetivo exercício no cargo de FTE sob a vigência da legislação que exigia tal requisito para a promoção por antiguidade para o cargo de FTE 2. Há de ser reconhecido o direito líquido e certo que fundamenta a sua pretensão. Dito diferente seria se o referido interstício não tivesse sido preenchido na lei complementar número 399 de 99, que foi revogada. E essas são as razões do meu voto, Excelência, que acho que estão bastante claras. Vossa Excelência pode tomar os votos. Desembargador... O desembargador Cláudio... Mantém. Estou pedindo visto, não é para divergir, não. Não, eu sei. Para verificar. Não, eu sei, Excelência. Eu só estou, como eu não fiz a especificação de todas, fiz um resumo, que, se me parece, essa matéria já foi objeto de conhecimento, pelo menos na minha Câmara já teve objeto de conhecimento, essa matéria anteriormente, foi por isso que eu imaginei que a matéria não fosse de desconhecimento da Corte. Aí eu fiz agora as razões detalhadas do meu voto. Só isso. Desembargador Cláudio, mantém o pedido de vista antecipado. Claro. E mais aguarda, é isso? Eu quero dizer, não é porque eu tenho outros processos que são semelhantes a esse, para não me precipitar. Após o voto do relator, pela... Senhor presidente, eu aguarda, vou até né? pedindo exatamente, rendendo homenagem ao desembargador Amilcar, mas é interessante, até como eu sou de uma Câmara diversa, eu gostaria de aguardar. Aguardar. E depois... Então, após o voto do desembargador, Vossa Excelência o amigo está denegando a ordem, é? Não, concedendo. Concedendo. Pediu antecipadamente visto do desembargador Cláudio Santos, enquanto os demais disseram que aguardavam. Eu queria examinar o processo aqui. Desembargadora Zeneide, Vossa Excelência. O 35 é impetrante, é Francisca Cétura Dantas Pinheiro. Não é secretário que está fazendo. E eu, como o voto está disponibilizado, desde ontem eu vou ver a emenda. Pois não, Excelência. Constitucional administrativo, mandado de segurança, servidora pública lotada na Secretaria Estadual da Saúde Pública, a CESAP. Ausência de opção Maria pelo Zeneide. plano de cargos e salário no prazo legal. 38. Servidora que no período encontrava-se exercendo cargo comissionado na Assembleia Legislativa. Requerimento administrativo feito pela impetrante após reassumir o cargo de assistente social na CESAP. Excepcionalidade do caso concreto. Ausência de comunicação à impetrante acerca do referido prazo. Ilegalidade. Aplicação do princípio da isonomia. Concessão da segurança, senhor presidente. Esse é o caso que a senhora disse que é semelhante? Não. É o 35, ela está julgando 35. Ela está julgando pela ordem. Seria o 38. Alguma divergência? Mas Sem não divergência, proclamação. o semelhante seria o do 38, voto da não é relatora. Mas não é semelhante, porque trata de gratificação de parcela já corrente. É a 432 que está suspensa. 36, 37. Sobrestamento. Pronto, agora o 38, desembargador amigo. 38 agora. 38. Eu vou ler o relatório, senhor presidente. Tá. O impetrante é Ildemar Câmara de Araújo. Ele diz que é servidor, assistente de administração e finanças. Por força do 38, do artigo 38 da Lei 3.947, passou a fazer jus ao percebimento de uma gratificação denominada gratificação de parcela, a ser calculada com base no vencimento do fiscal de rendas da época.
Com o advento da Lei 5891, a gratificação de parcelas, que era uma faculdade, passou a ser um direito líquido e certo de todos os servidores técnicos que ocupassem cargos e funções de direção, chefia, assessoramento e apoio fazendário. O artigo 8º da 6395 extinguiu a referida gratificação, entretanto, o valor dos que por ela eram beneficiados foram transformados em vantagem pessoal. Posteriormente, a edição da 6282, além de reafirmar o caráter de vantagem pessoal da gratificação no valor de 40% do seu limite máximo, estabeleceu quem tinha o direito de recebê-la. Com a Lei 355, de 2007, a vantagem foi estendida aos detentores de cargos técnicos de especialidade D da Secretaria de Tributação, então ocupado pelo impetrante. Referida à lei, garantiu aos técnicos, hoje, a assistente de Administração e Finanças, por força do artigo 13 da Lei Complementar 420, o percentual de 40% de referida gratificação a ser calculado sobre o vencimento do cargo de auditor fiscal do Tesouro Estadual, consoante determina a Lei 9038/90. Considerando que a Lei 484 reajustou o valor do vencimento básico dos auditores fiscais, os quais atualmente servem de parâmetro para o cálculo da vantagem pessoal percebida pelo impetrante, necessário e automático seria o reajuste de seu vencimento. O impetrante continua percebendo a vantagem pessoal criada pela Lei 3947, com suas alterações, todavia em total desacordo com o que determina a Lei 484, de 13, ou seja, sem tomar como base de cálculo o novo vencimento do auditor fiscal do Tesouro Estadual, o AFT4, o que viola o seu direito líquido e certo. Requereu administrativamente a implantação do reajuste. Apesar do parecer favorável da assessoria jurídica, o pleito foi indeferido. Ao final, requereu a segurança para que seja determinada a implantação desse reajuste com base no novo vencimento, nos termos da Lei 3947, com as suas respectivas alterações da Lei 484. Juntou os documentos, o Estado do Rio Grande do Norte requereu seu ingresso, defendendo o ato impugnado com base nas seguintes alegações. Primeiro, a inconstitucionalidade do artigo 21 da 6038, dada a vinculação da vantagem ao vencimento básico de um outro cargo público, visto que o artigo 37, inciso 13 da Constituição Federal, veda a equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o feito de remuneração pessoal do servidor público. A gratificação de parcelas em 40% do vencimento do cargo foi criada com base na vantagem extinta, através da Lei dos 2013-2001, impossível, portanto, o pagamento. A pronta efetivação dos preceitos da lei interna atenta contra os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e viola o princípio da supremacia do interesse público e da proporcionalidade. O secretário de Administração e Recursos Humanos alegou que o Estado se encontra no limite prudencial. O 16º Procurador de Justiça, em parecer de folhas, opinou pela denegação da segurança. É o relatório, senhor presidente. Senhor presidente, pela leitura do relatório, dá para se ver que os casos guardam tanta semelhança quanto o Minas, quanto a semelhança com a Alemanha. Sim, não há matéria. Dizendo da inexistência do direito líquido e certo do impetrante, seja pela inconstitucionalidade via incidental do artigo 21 da Lei 6039, seja pela dicção do artigo 17 da Lei Complementar 438. E eu estou em consonância ministerial denegando, senhor presidente. Então, ordem denegada à unanimidade. Não, mas, olha, é preciso... Senhor presidente, pela ordem. Eu estou falando no 38. Não é no 37 de Vivaldo? Não, de Vivaldo ela... 38. O 37 ela vai seguir os precedentes da Corte. Desembargador Glauber, número 39. Excelência, eu tenho condições de julgar o voto visto do desembargador Amilcar, quando possível. Estou só avisando a Vossa Excelência. Deixa eu só concluir, só faltam dois aqui. Não há problema, eu não tenho pressa. Pois não, Excelência. 39, Excelência, vou fazer a leitura
da emenda, que eu acredito que seja suficiente. O 39, excelência. Identificar o mandato de segurança 2013-00-82-74, listo 1. Impetrantes: Ananias Targino da Costa, Joilton Carlos Medeiros da Cunha, Márcia Fazolo Martini e Marcelo Nascimento da Silva. É o 39, É o 39. O impetrado é governadora do Estado do Rio Grande do Norte. E está assim emendado, excelência. Constitucional e administrativo, mandado de segurança, ato omissivo, promoção de oficiais do Corpo de Bombeiros Militar, posto de primeiro-tenente, vagas existentes, quadro de acesso para promoção, critério de antiguidade, requisitos satisfeitos, estatuto dos policiais militares aplicável à espécie, omissão injustificada, infringência a direito líquido e certo, precedente desta Corte, concessão da segurança. Na última sessão teve aqui um precedente do desembargador Gilson, e eu estou no mesmo sentido, há mais de um ano que aguardo, o processo administrativo todo ele regular, então não tem... O Estado foi omisso, inclusive, na questão das informações. Pois não. Embargador, Cláudio, esclarecimento, por favor. O pedido é para quê? Pedido especificamente, que eu estou sem abrir aqui, que eu estava examinando o processo. É a questão da promoção, mas eu vou fazer a leitura do acordo, que eu acho que esclarece, excelência. Se Vossa Excelência... Em consonância com o parecer do Ministério Público, conceder a segurança para determinar seja efetuada a promoção de cada impetrante pelo critério de antiguidade ao posto de primeiro-tenente, a contar de 25 de dezembro de 2012, com os respectivos efeitos financeiros do subsídio correspondente, que são devidos a partir da data da impetração do mandamos, nos termos do voto do relator. A pergunta, os processos administrativos de promoção estão concluídos? Todos eles de forma regular, tudo... E eles alegam que falta questão de orçamento. Não, aqui não teve nem a... Nem isso aí, não. Nem Exatamente, acompanho Vossa Excelência, não quer dizer, é porque às vezes o processo não está e a gente dá oportunidade para concluir. Não, e eu tive, inclusive, essa preocupação de não ser uma coisa automática, senão não teria nem a necessidade de Perfeito. Mas aqui não, aqui já tem um lapso temporal extenso, não teve nenhuma nenhuma justificativa, todos, processo administrativo todo ele regular, então... Ok, então ordem concedida à unanimidade. Senhor presidente. Pois não, desembargador Ibanez. Se o embargador Glauber permitir, eu faria uma sugestão. Pois não. Só na conclusão do voto de Vossa Excelência, é que, na verdade, o processo de promoção foi todo concluído e está com a governadora desde janeiro deste ano, dia 22 de janeiro, aguardando a assinatura do ato. Aguardando a assinatura do ato. E aí, na conclusão, o embargador Glauber, Vossa Excelência colocou que seria a promoção em ressarcimento de preterição. Pois é. Aí, nesse caso, eu entendo que não seria. Não tem ressarcimento de preterição, na conclusão tem do na voto conclusão, de Vossa Excelência. Tá certo. Tem ressarcimento de Desculpa, preterição. porque o voto é de Vossa Excelência, mas eu fazer essa pequena sugestão. E aí eu não sei se seria a contar do 25 de dezembro ou a do dia 22 de janeiro, quando o processo... Está fora do contexto aqui. Esse ressarcimento de preterição aqui... Isso aí tem que sair. Tem que sair. Tem que sair. Né? E aí a data da segurança seria para... Vossa Excelência concorda que seja a partir do dia 22 de janeiro, quando o processo chegou às mãos da governadora, e não de 25 de dezembro, quando ele foi concluído no comando da polícia. 25 de dezembro de 2012, ele estaria apto Mas o processo chegou às mãos da governadora no dia 22 de janeiro do ano seguinte, deste ano. Então, a omissão dela começaria a contar a partir de 22 de janeiro, que é quando ela poderia praticar o ato. Inclusive, há um espaço até para outra discussão, e se não, a partir do momento da impetração. Sim, porque o ato de promoção é da governadora, né? Da governadora. E ela só poderia, ela estaria apta desde o dia 25, mas ela só poderia promovê-lo na medida em que o processo chegasse às mãos dela. Perfeito. Ok, Marcos. É bom dar um prazo não aqui. Sem problema. Pronto. Como sempre. Desembargador Gilson Agora só me veio uma dúvida, considerando 22 de janeiro... Olha o microfone, por favor. Se não seria Glauber. Considerar automático, né, esse ato de promoção. Não, os efeitos, porque ela teria naturalmente um prazo para assinar esse ato, né? Mas como ela não assinou até hoje, então o ato omissivo seria retroagido a essa data, 22 de janeiro. Acatada. Pois não.
Desembargador Gilson Barbosa com a palavra. Mandado de segurança número 40. Com liminar, número 2012-014-007, dígito 1. Presidente, este processo trata da Lei 420, que instituiu o plano de cargos de servidores da Secretaria Estadual de Tributação. E, de acordo com o decidido na sessão plenária do dia 11 de 12, eu estou suscitando a suspensão dele, o sobrestamento. Sobrestamento do processo, sem divergência. Voltamos agora ao 31 do desembargador Cláudio Santos. Vossa Excelência tem a palavra. É o da relatoria do desembargador Amilcar, que Vossa Excelência pediu. Excelência, a questão do desembargador Amilcar, adiantadamente, e eu vou acompanhá-lo, porque, naturalmente, que há razão a impetrante, como bem ressaltou ele no voto. A questão que está posta, que a tributação não queria conceder essa promoção, é que o processo administrativo foi concluído já na égide da lei nova. Mas ela, a pessoa aqui, aperfeiçoou, a senhora Isabel, aperfeiçoou o seu direito e durante a égide da lei antiga. De formas que a demora burocrática não pode obstar o direito da impetrante. Então, acompanho integralmente o ilustre relator. E era só, Excelência. Então, pela concessão da ordem, todos acompanham? Sem divergência da minha Então, ordem concedida, unanimidade de voto. Agora, Desembargador Cláudio, os demais de Vossa Excelência. Não, todos os processos, à exceção do 9, número 9. Sim. Eu estou retirando de pauta para decisão monocrática em atendimento à decisão colegiada que resultou em súmula, por sinal. Pronto, a exceção do 9, todos estão retirados. E o 9 trata de uma segurança pleiteada por Aguinaldo Pires, Polícia Militar, contra o impetrado secretário de Administração e Controlador-Geral do Estado. Eu estou aqui acolhendo a ilegitimidade do controlador, e quanto ao outro secretário, a emenda pode ser que seja suficiente. Direito à percepção dos vencimentos correspondentes ao novo enquadramento. Progressão funcional prevista na lei complementar estadual. Afronta os princípios constitucionais da legalidade da isonomia. Ofensa à lei de responsabilidade fiscal. Inexistência. Precedente do STJ desta Corte. Direito subjetivo dos impetrantes. Efeito patrimonial após o trânsito julgado. Concessão da segurança. É a questão do subsídio da 463. E com correção daquele nível, né, de enquadramento. Exatamente, da 463. Isso aí. Progressão funcional dos oficiais em prática por meio do nível remuneratório, a cada 3 anos de efetivo exercício. Em outras palavras, é a mesma coisa do processo agora da relatoria do desembargador Amilcar, porque eles preenchem os requisitos, mas não foi dado. E tanto, como se trata de progressão, estão suspendendo até trânsito em julgado a ordem. Você, em preliminar, exclui o controlador, não é isso? Tem aqui alguns precedentes que eu trago de desembargador de Lermando, desembargadora Zeneide, desembargador Expedito Ferreira, lá de Alexandria, e ministra Laurita Vaz, também ainda antigo de Oswaldo Cruz, Félix Fischer, enfim. Então, aqui de acordo com os precedentes. Então, alguma divergência? Então, julgamento unânime nos termos do voto do relator. Chega aqui, amigo. Obrigado, Excelência, pela atenção reiterada. Obrigado, eu que agradeço. Passamos aos processos, independentemente de pauta. Embargo de declaração em mandado de segurança, desembargador Vivaldo Pinheiro, pelo que foi anotado aqui pela assessoria. Você tem um e-mail, pois não? Embargo de declaração em agravo e mandado de segurança. Thelma Lúcia Pessoa Andriola e outros, Luzinaldo Alves, advogado, Estado do Rio Grande do Norte. Processual civil, embargo de declaração em agravo e mandado de segurança, em ocorrência de obscuridade, contradições e omissões na decisão embargada, tentativa de rediscussão de questões de mérito, impossibilidade de conhecimento e rejeição do recurso. Vossa Excelência, alguma divergência? Unânime. Eu tenho cadê? Embargo de declaração e mandado de segurança passa à presidência do desembargador Amauri. Eu tenho, pois não, Excelência. Senhor presidente, embargo de declaração em agravo regimental e mandado de segurança, embargante Maria da Dores Pinto Alves,
Processual civil, embargo de declaração em agravo regimental e mandado de segurança. Pretensa execução de astreinte, ausente qualquer das peças do artigo 535 do CPC, tentativa de rediscussão da matéria, impossibilidade, finalidade única de pré-questionamento, inadmissibilidade da via eleito, precedente do TJ rende conhecimento e rejeição, senhor presidente. Alguma divergência? Proclamada a unanimidade. Ainda tem, excelência? Tenho não, senhor presidente. Devolvo ao presidente Vossa Excelência. Agradeço e reassumo. Vossa Excelência tem a palavra, vereador Vigílio. Embargo de declaração e mandado de segurança, CNBNA 2013, 101, origem deste tribunal, embargantes Fernando Luiz do Nascimento, Maria Goré de Moraes e o Orton Fonseca Vanderlei de Albuquerque Júnior, advogado do Comissional do Alto Oliveira, embargado a governadora do Estado e o secretário de administração. Não há dúvida nem contradição na hipótese inocorrentes, eu estou aqui conhecendo e rejeitando, se não anotando o preciosismo do advogado, porque nós julgamos aqui, de acordo com os precedentes, de que aqueles reajustes que nós vemos concedendo foi exatamente no percentual de 70%, uma vez que o governo já tinha deferido os 30%. Então, no acorde ficou os 70% restantes. Então, ele acha que talvez não tenha sido os 30% para trás todo, mas isso não é o que nós vemos julgando. Pois não. Então, vocês conhecem e rejeitam. Rejeito. Unanimidade. Ainda embargo de declaração de mandado de segurança, embargador Glauber Rego. Embargo de declaração de mandado de segurança, número 2012-015-567, dígito 0. Opa, obrigado. Embargante Marcelo Macedo Lampré e outros. Embargado comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte. E assim emendado, excelência. Eu acho que a leitura da emenda aqui é suficiente. Processual civil, embargo de declaração em mandado de segurança, indicação de omissão, inexistência, enfrentamento de toda a matéria sob júdice, fundamentação suficiente acerca da controvérsia de fundo sob apreciação, fim de pré-questionamento de temas infraconstitucionais visando a aviamento de recurso à instância superior, vício do artigo 535 do CPC, ausentes, impossibilidade, embargo de declaração rejeitados. Aqui é aquele caso dos policiais militares do concurso público. E eu estou rejeitando, então, excelência. Sem divergência, conhecimento e rejeição. Agora, agravo interno ou regimental em mandado de segurança. Desembargadora Zendeide. Ele se insurge contra aquela incompetência que, de acordo com os precedentes, eu estou... Não estou ouvindo a maravilhosa voz de Vossa Excelência. Não está ouvindo. Com relação, os agravantes, Abílio Araújo de Oliveira e outros, eles se insurgem contra a decisão que nós estamos da incompetência em face de Perno. E eu estou mantendo a decisão e desacolhendo, desprovendo os embargos. Alguma divergência? Desprovida a unanimidade. Agravo regimental ou interno em mandado de segurança, embargador Imanês Monteiro. Registro aqui 3. São 3, senhor presidente. O primeiro é no mandado de segurança 2013-020-748, em que tem como impetrante Maria de Lourdes Barbosa Medeiros. A questão é a decisão monocrática que determinou o sobrestamento do feito, cumprindo a decisão aqui do tribunal, e a parte promove o mandado, o agravo regimental, que eu estou conhecendo e desprovendo, porque a decisão da Corte é pelo sobrestamento desses processos. É aquele da Lei 432. Então, estou conhecendo e desprovendo o agravo interno. Alguma divergência? Unanimidade. Pode prosseguir, excelência. Igualmente, no mandado de segurança, 2013-019-508-6, agravantes Regina Maria Dutra Caminha, eu estou conhecendo e desprovendo o agravo para manter o sobrestamento, porque há 418, nesse caso. Igual a proclamação. Pode prosseguir, excelência. E o último é no mandado de segurança 2013-0062-952, impetrante Cristiane Madruga dos Santos Souza. Também aqui a lei complementar 463, em que houve a exclusão do secretário de segurança. E essa questão aqui, eu não sei se o tribunal gostaria de reexaminar, senhor presidente,
é que o mandado de segurança foi impetrado contra o secretário e o controlador-geral. A decisão excluiu o secretário e manteve o controlador-geral. E aí, a decisão monocrática determinou a remessa dos autos ao primeiro grau. Posteriormente, o tribunal decidiu, o pleno decidiu, em casos semelhantes, pela denegação da segurança. Não sei se aqui eu ponho em discussão se o tribunal mantém a remessa ao tribunal ou ao primeiro grau ou prefere modificar essa decisão para determinar a denegação da segurança com extinção do processo. Então, a discussão é só, a diferença é só essa. A decisão monocrática foi pela remessa, conforme um entendimento, foi uma discussão que houve inicialmente aqui no Pleno. Depois o Pleno firmou o entendimento de que o ato do controlador não tem conteúdo decisório, portanto, não seria ele também a autoridade legitimada e a hipótese seria de denegação da segurança. Né? Aí seria para denegar e não para remeter. Então, como seria a segurança denegada? Se a Corte entender pela denegação, eu modifico apenas a redação. Porque não houve aqui. ato do controlador. É naqueles casos em que o controlador não opinou pela autorização da despesa, né? Ele devolve ao comandante. Ele devolve ao comando, ele apenas devolve ao comandante da polícia para implementar o ato. Mas sob o argumento de que não tem, a questão orçamentária não permite a implementação do ato. Ele recomenda a não efetivação do ato. E o mandado de segurança ataca a ata dele. Aponta Só ele. dele. Não, dele e do secretário. Como o processo não chegou ao secretário, eu excluí o secretário, sob o fundamento de que não houve ato do secretário. O processo sequer chegou à secretaria. E o pedido é para deferir a progressão, não é? A progressão, exatamente. E aí, nem decisão liminar, eu excluí o secretário e mandei remeter o processo ao primeiro grau. Mas o tribunal está entendendo, posteriormente, entendeu que a hipótese seria de denegação da segurança, porque o ato do controlador não tem conteúdo decisório, deveria seguir. E aí a hipótese seria de extinção do processo, com denegação da segurança com extinção do processo. É assim que você está votando? Mas, embargador Ivanês, me permita. Permite, senhor. Mas no caso do controlador, indo para o primeiro grau, mesmo não tendo caráter decisório, mas o fato, por exemplo, dele engavetar um processo, não seria uma omissão passível de ser atacado através do... É que ele não engavetou, ele devolveu o processo ao comando, imediatamente, apenas com opinamento. A questão é porque o pedido que é feito foge da esfera de atuação do controlador, porque ele pede a situação, ele pede logo o deferimento do benefício, da progressão. Me parece que é o controlador, seria o ato do controlador dar seguimento ao processo. Isso ele fez. Não, ele devolveu. Ele devolveu para o comandante. Ele não deu o seguimento, porque era para ele receber o processo, dar o seu opinamento e enviar para o secretário. Mas o que é que ele fez? Ele recebeu o processo e devolveu para o comandante. Ele recebeu o processo, aí ele recebeu e devolveu para o comandante. Pode. A omissão. Ele não tem poder de decisão, só dá o parecer. Agora, só opinativo. que o pedido, da forma como é formulado, ele é incongruente com as funções do controlador. Que é de mandar implantar, não é isso, Marcos? Exatamente, que é o que ele pede, a implantação. E a implantação não cabe a esse. Ele tem que enfrentar o ato do controlador, que ao invés de receber o processo, fazer a sua parte e enviar para o secretário, não. Ele recebeu, dá um despacho e devolve para o comandante da polícia. Nesse caso é denegação. Pela denegação, então, eu apenas leio o acorde na processão que eu faço a adequação. Você está votando nesse sentido? Vota, sim. Excluindo o secretário, denegando a ordem. Não, aqui é agravo regimental, agravo regimental, presidente. Agravo regimental. Então, dos dois. Pois é, excelência. Na decisão, então eu modifico essa decisão aqui para denegar a segurança e extinguir o processo. Porque vamos rever. Vamos discutir. Ele apontou os dois como autoridades coatoras. Perfeito.
Vossa Excelência está entendendo que não há ato do secretário. Sim. Aí já afasta a competência da do tribunal. Corte. Sim. Não é isso? Ok. Não, Não, do afasta secretário. Primeiro do secretário. Porque o ato não praticou o secretário não praticou nenhum ato. O processo sequer pelo chegou a ele. que decorre dos autos. Certo. Permanece, em tese, O controlador. o ato praticado pelo controlador. Isso. Né? Aí seria de remeter realmente. Mas, Excelência, como é que o controlador vai implantar a aposentadoria? Porque o pedido Mas aí dele quem vai é implantar dizer- a progressão. Mas eu já estou examinando o ato do controlador. Você não tem competência para examinar o ato do controlador. É isso que eu estou dizendo. Se não tem, Remete. é denegação Denega a Então, ordem. se há dúvida em relação à prática de ato pelo controlador, isso só pode ser examinado pela autoridade competente. Desembargador Maurício, me só um parece- detalhe. Desembargador Ibanez, na oportunidade em que foi votado esse processo, eu sugeri também a denegação, assim como Vossa Excelência, mas não sei como ficou, se ficou convencido ou se a gente ou se ficou acompanhando aqui a sugestão que foi levantada pelo desembargador Amauri, de que fosse remetido ao primeiro grau. Agora, o recurso que vem, eu não acho que seja oportuno a denegação, porque o recurso ele se insurge contra a decisão que tratou de que aqui o tribunal não tem competência para decidir sobre um ato do controlador. E aí agora, nessa oportunidade, denegar, quando já restou decidido remeter ao primeiro grau... O mais prudente seria remeter, assim manter... manter, até porque vai estar... Desembargador Mauri tem 3 precedentes, inclusive um de Não é Vossa objeto, Excelência, é, denegando sim. e não remetendo. É por conta desses precedentes. Não, decididos eu inclusive tenho posteriormente, precedente nesse trazendo. sentido. Porque no Eu tenho momento precedente. não havia ainda a súmula. Não, mas não era por causa da súmula, era por causa da natureza do pedido, porque não caberia mandar para o segundo grau o entendimento da Corte na ocasião, e foram 3 precedentes à unanimidade, exatamente, e 2 foram da minha relatoria, um de vossa relatoria, Perfeito, eu me lembro que bem foi pela extinção do feito, porque o pedido era de implantação. E Sim. aplicou-se a questão da denegação por reconhecer a ilegitimidade do controlador, que foi atacado o controlador, nos demais era sempre o controlador e não o secretário, exatamente porque ao controlador não caberia essa implantação. Mas, Amilcar, Aí o desculpe, que é mas- que vai acontecer? Mandaria-se para o juiz monocrático de primeiro grau, porque no final das contas a implantação do secretário, o secretário tem sim foro privilégio, tem foro nesta corte. Mas, desembargador Amilcar, permita só uma Ou parte. não. Nesse caso, a gente está reconhecendo a nossa incompetência, não podendo fazer juízo de valor Também, é verdade. sobre a questão do controlador. Eu não vejo dificuldade aqui, a gente está, eventualmente, desprezando decisões. Porque se estamos excluindo... o do Está compreendendo? Eu concordo com a decisão monocrática dele, que foi exatamente remeter primeiro grau. Adiantadamente eu digo. Porque quem vai fazer esse juízo de valor que o controlador pode ou não implantar é o juiz de primeiro grau. Então, a lógica Eu, naquela oportunidade, desembargador Cláudio, eu divergi de Vossa Excelência. Mas agora, tem uma grave. agora o recurso ele não trata mais de remeter ou não. Ele quer que tenha o tribunal competência para julgar. É isso. Veja, O recurso fica bem claro, a decisão foi monocrática, não passou, esse processo não passou pela Corte. Decisão monocrática, na ocasião, em setembro, de setembro, então naquele mês ainda estávamos a discutir se os Isso. processos seriam remetidos ou extintos. Conforme o entendimento dominante naquele momento, era pela remessa. Posteriormente, eu acho que o desembargador Amilcar lembra bem que ele apresentou outros processos defendendo que sequer teria o ato do controlador, neste caso, de pagamento, de implantação. Então, seria pela denegação da segurança. Então, o agravo regimental discute, primeiro ponto, a ilegitimidade do secretário que foi por mim reconhecida. Segundo ponto, a remessa para lá, já que ele discorda da exclusão do secretário, da ilegitimidade do secretário. Então, ele insiste que o processo deve permanecer aqui. Então, quanto ao secretário, não há dúvida. A dúvida é se
vamos manter o entendimento que prevalecia em setembro, na oportunidade dessa decisão, ou o que ficou adotado posteriormente com a extinção do processo pela denegação da segurança. Com a extinção não, com a remessa. Mas, Excelência... Com a remessa. Então, eu mantenho a decisão, se o acordo concordar com esse entendimento, eu mantenho a decisão e remeto para o o mais lógico. Quer dizer, nego aqui provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão conforme proferida. Senhor presidente, é só uma questão de ordem, é porque fica inviável processualmente Vossa Excelência fazer agora a denegação quando já decidiu remeter... Perfeitamente. Remeter ao primeiro grau. É a lógica, a não ser que Vossa Excelência dê provimento ao agravo para que o tribunal aqui tenha competência e aí sim Vossa Excelência faça a denegação. Não cabe, porque quanto ao secretário não há divergência do entendimento. Então, mantém o Vossa Excelência vai remetendo, mantém a decisão. Todos de acordo? Eu mantenho o meu posicionamento. Inclusive, eu faço monocatamento. Eu estou dizendo que ele, quando fez... Realmente eu não estou entendendo. Ele, quando fez a remessa à origem, ele disse que o tribunal não tinha competência para julgar esse processo. O que é fato. E o recurso agora pede para que o tribunal, para que o recurso seja provido e que o tribunal tenha a competência de julgar o mandato de segurança. Ele não pode, no meu ponto de vista, dizer que o tribunal tem competência e aí fazer a denegação. Você está... Não, mas ele já aderiu, ele está remetendo. Ele não está falando na competência do tribunal, não. Ele está reconhecendo a incompetência. Reconhecendo e remetendo. O Todos de acordo? Mas se ele é incompetente, como é que ele vai denegar? Não está denegando, não. Ele está remetendo. Não, eu estou falando o desprovimento. E nos casos da lei, do final da lei de mandado de segurança, não fala em denegação, no caso da lei? Excelência. E ele teria essa oportunidade de fazê-lo monocraticamente. Ele não fez. Como foi a conclusão de Vossa Excelência? Então, vou proclamar, hein? Desembargador Ibanez, proclamando. Pode proclamar. Desprovendo o agravo regimental. Com remessa. Todos de acordo, a unanimidade. Desembargador Glauber Rego, Vossa Excelência tem 2 agravos aqui anotados. Tem um aqui nos termos que foi julgado inicialmente pelo desembargador Ibanez, que trata daquela decisão de sobreestamento, e aí veio o agravo regimental, e eu estou mantendo a decisão nos termos já reiteradamente decididos aqui pela Corte. No caso aqui era a lei complementar 438/2010, servidores sem divergência, votação unânime. Prossiga, Excelência. Tem o agravo regimental em embargo de declaração em agravo regimental. É o 2013-000005-5. Agravante Lucas Cardoso de Medeiros Guerra, agravado Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Aqui, o concurso público lá para 2 vagas, e aí inicialmente foi convocado o primeiro lugar, né? E a segunda vaga foi convocado o que tinha deficiência. E aí veio o que foi segundo colocado, entrou com o mandato de segurança, foi deferido aqui a liminar, e aí surgiu toda essa celeuma. E aqui eu estou rejeitando aqui os embargos, e assim emendado. Processual civil, agravo regimental, liminar em mandato de segurança, suposto fato novo, inexistência, matéria já exaustivamente debatida nos autos, embargo declaratórios anteriormente apreciados, reiteração do tema em discussão, recurso conhecido e improvido, decisão agravada, mantida por seus próprios fundamentos, Excelência. Sem divergência, proclamação anterior. Desembargador Gilson Barbosa. Tem um agravo regimental. Embargo de declaração e agravo regimental e mandado de segurança. Não, é isso. Agravo regimental. Teve um agravo regimental. Aí desse agravo regimental teve embargo de declaração. Dessa decisão dos embargos de declaração está tendo agora o agravo regimental. Em mandato de segurança. Mas o processo originário é mandato de segurança. É o mandato de segurança. Desembargador Gilson. Agravo regimental em mandado de segurança, número 2013-002695, em que é agravante José Barros da Costa, José Dantas da Costa, Gilmar de Moraes Fabrício, Severino Marques de Souza e Raimundo Varela de Souza. E agravada a governadora do Estado e o secretário de Administração e Recursos Humanos. Trata-se de agravo regimental contra a decisão monocrática que indeferiu a liminar com fundamento de que não será concedido aumento ou extensão de vantagem em sede liminar. O objeto do mandamos versa sobre o pagamento de gratificação de guardas municipais
à disposição do Gabinete Civil da Governadoria, nos termos da Lei 6.989 de 97. Eu voto pelo improvimento do agravo, tendo em vista que os agravantes não trouxeram novos argumentos capazes de modificar a decisão agravada, pois apresentaram os mesmos fundamentos esposados nos autos. Alguma divergência? A unanimidade de votos. Desembargador Expedito Ferreira, Vossa Excelência, embargo de declaração em outro tipo de processo, que não mandado de segurança. Embargos. Pois não, Excelência. Embargante Ministério Público. Embargado. Não, continua esta pauta. Francisco Pereira de Lacerda. Emenda Direito Processual. Não tem pauta não. Doutor Lafayette. Direito Processual Penal. Embargo, declaração, embargos infringentes, nulidade. Embargos infringentes. Ele se resolve, todos os dois advogados. Ruim era se tivesse sido um juiz. Aí teria... Ministério Público e Francisco Pereira de Lacerda. Crucificado, alguma coisa já ia para a cadeira elétrica. Direito Processual Penal. Embargo, declaração, embargos infringentes, nulidade. Alegação de transgressão do acordo ao conteúdo do artigo 155 do Código de Processo Penal e artigo 5º, 54 e 55 da Constituição Federal. Quinto, número 54 e 55 da Constituição Federal. Inocorrência. A ausência de provas produzidas na instrução da ação penal que pudesse justificar a condenação do denunciado. Condenação que se arrima em prova colhida exclusivamente em inquérito policial. Vedação expressa tratada na processual penal. Dúvida objetiva reconhecida. Aplicação do indúbio pro réu. Ausência de qualquer atentado ao devido processo legal. Garantido contraditório e ampla defesa. Embargo de declaração conhecida e provido parcialmente para garantir o exame pormenorizado dos temas tratados no artigo 155 do Código Penal e artigo 5º, número 54 e 55 da Constituição Federal. Alguma divergência? Então, julgamento unânime nos termos do voto do relator. Desembargador Glauber Rego, embargo de declaração e outro tipo de processo. Embargo de declaração em agravo regimental em embargos infringentes, número 2012-019-572, dígito 2. Embargante Ney Carlos de Lima Galvão, embargada Maria Delma Galvão de Moura. O voto está disponibilizado, Excelência. E eu vou ler somente a emenda se tiver algum questionamento. Processual civil, embargo de declaração em agravo regimental e em embargos infringentes, indicação de omissão, inexistência, enfrentamento de toda a matéria subjúdice, fundamentação suficiente acerca da controvérsia, indicação de dispositivos legais pertinentes. Ela disse que tem um embargo. Fim de pré-questionamento visando a interposição de recurso à instância superior, vícios do artigo 535 do CPC ausentes, impossibilidade, embargo de declaração rejeitados, Excelência. Embargos rejeitados. Alguma divergência? A unanimidade. É embargo de declaração. Então, Vossa Excelência tem a palavra. Esse aqui é o embargante, é Bruno Barros Gomes, da Câmara, senhor presidente. Aqui houve um erro material, eu estou apenas excluindo do acórdão a condenação em custos e honorários. Pronto, só mera correção. A unanimidade. Desembargador Amaury Moura, agravo interno em outro tipo de processo. Pois não, senhor presidente, eu tenho um agravo interno na ação direta de inconstitucionalidade. Pois não, senhor. Requerente à Federação dos Trabalhadores em Administração Pública Municipal do Estado, a FETAM, e agravado no município de Antônio Martins. O caso já há precedente, senhor presidente, daqueles casos em ação direta de constitucionalidade, que foi manejada pela FETAM, em que eu julguei extinta reconhecendo a ilegitimidade da FETAM para manejar a ação direta de constitucionalidade. Daí a sua resignação no agravo regimental, eu estou mantendo a decisão, invocando a FETAM, Federação dos Trabalhadores de Administração Pública,
e que ela atua em defesa de interesses individuais dos servidores públicos municipais. Tanto nas câmaras quanto aqui no Pleno, nós temos reconhecido a ilegitimidade da FETAM em casos que tais, a partir, inclusive, de pronunciamento do próprio Supremo Tribunal Federal, da lavra do, então, ministro Maurício Correia. E eu digo na emenda o seguinte, senhor presidente: constitucional, direito processual civil, agravo regimental, ação direta de inconstitucionalidade, Lei 457 de 2013 do município de Antônio Martins, demanda proposta pela Federação dos Trabalhadores em Administração Pública Municipal do Estado do Rio Grande do Norte, FETAM, em prol de interesses individuais de servidores públicos municipais, vícios na Constituição da Federação Sindical, impossibilidade de substituição processual, sindicalizados membros do sindicato e não da federação, ilegibilidade ativa de causa, precedentes desta Corte, extinção do processo sem resolução de mérito, manutenção da decisão agravada e recurso conhecido desprovido. E invoco aqui precedentes da lavra da desembargadora Judite, da lavra do desembargador Sarávio Sobrinho, muito obrigado, desembargador Expedito Ferreira, dentre outros, senhor presidente. Mantenham a decisão via de consequência. Sem divergência, a unanimidade, nos termos do voto do relator, desembargador João Rebouças. Tenho anotado aqui 2 agravos da relatoria de Vossa Excelência. Perfeitamente. Desembargador Maurinho, então eu passo a presidência a Vossa Excelência, que eu tenho 3 agravos em mesa. Assuma a presidência, Excelência. Senhor presidente, o primeiro é agravando o Estado do Rio Grande do Norte, agravo regimental em ação rescisória, agravado Maria das Graças Lima Gugel e outros. Eu digo o seguinte: agravo regimental em ação rescisória, execução de título judicial em face da Fazenda Pública, deciso monocrático e deferitório desordem, pretência de desconstituição de acordo que anulou sentença de primeiro grau, afastando da hipótese de prescrição quinquenal. Ação ajuizada com fundamento na violação à literal dispositivo da lei, inexistência, modificação de entendimento inapto a autorizar a utilização da via eleita, incidência da súmula 343 do STF, impossibilidade de sua admissão como sucedâneo recursal, precedente do STJ e desta Corte, decisão mantida, conhecimento e desprovimento, senhor presidente. Indago da Corte se há alguma divergência. Não tem. Proclamado, negado provimento, a unanimidade de votos no termo do voto do relator. Ainda tem, excelência? Tenho, senhor presidente. Tenho, senhor presidente. Agravo regimental em agravo em recurso extraordinário em apelação cível, agravante Petróleo Brasileiro S.A. e agravado Carlos Frederico Pereira de Siqueira Campos. Também matéria simples, senhor presidente, onde eu digo o seguinte: agravo regimental, devolução dos autos pelo STF, através da portaria 138 STF, por vinculação ao tema 567, matéria alusiva ao preenchimento de requisitos exigidos em edital de concurso, repercussão geral não reconhecida, decisão da vice-presidência inadmitindo automaticamente recurso extraordinário com esteio no 543B2, deciso que não merece reparo, senhor presidente, conhecimento e desprovimento. Sem divergência. Proclamado a unanimidade. E, por fim, senhor presidente, agravo no recurso especial em embargo à execução, agravante IDEMA, agravado Francisco Sebastião Diógenes. Também matéria simples, inclusive com precedentes. Eu digo agravo do artigo 544 CPC, convertido pelo STJ em agravo regimental, nos termos da questão de ordem AI 159.599 São Paulo. Recurso protocolado pelo agravante IDEMA, fora do prazo estabelecido no regimento interno, artigo 324. Intempestividade reconhecida, precedente do STJ e do TRF da 5ª Região, não conhecimento, senhor presidente. Alguma divergência? Proclama a unanimidade. Não conhece, né? Não conheço. Os termos do voto do relator. É só, senhor presidente. Eu devolvo ao presidente, Vossa Excelência. Agora o desembargador Ibanez Monteiro, um agravo interno, excelência, em mesa. Em mesa, senhor presidente. Tem um agravo interno na exceção de impedimento 2013-010-342-3. O agravante é o Estado do Rio Grande do Norte. E o agravado é o juiz de direito da primeira vara civil da comarca de Ceará-Mirim. O agravo interno
em embargo de declaração, na decisão que reconheceu improcedente a exceção de impedimento. E eu estou mantendo, não provendo o agravo interno, senhor presidente, porque nos embargos de declaração não houve nenhuma omissão nem contradição que pudesse ser apreciada. O que ele discute a pretensão dele é trazer a apreciação do pleno os embargos de declaração. E na oportunidade eu citei jurisprudência e decisão do Supremo que permite apreciar embargo de declaração por decisão da decisão colegiada por decisão do relator, desde que não lhe atribua nenhuma alteração, nenhum efeito modificativo. Essa é a insurgência e eu não acolho o agravo regimental. Pois não. Alguma divergência? Unanimidade. Passamos aos conflitos. Desembargador Vivaldo Pinheiro. Conflito negativo de competência, suscitante juiz de direito da segunda vara da infância e da juventude da comarca de Natal, entre partes Geiniza Maria Fernandes Sarmento e outros, advogado Darlon Campos Lima, suscitado juiz de direito da primeira vara de família da comarca de Natal. A emenda eu acho que esclarece. Conflito negativo de competência entre o juiz da segunda vara da infância e juventude e o da primeira vara de família, ambos da comarca de Natal, dissentimento quanto à competência para o processamento e julgamento do pedido de homologação de guarda consensual em que figuram como requerentes os pais biológicos e a pessoa que detém a guarda de fato da menor há mais de 10 anos. Na ocorrência de situação de risco, competência do juiz da primeira vara de família da comarca de Natal para o processamento e julgamento do feito, precedentes desta Corte de Justiça. Semana passada, o desembargador Gilson, inclusive, julgou Perfeito. A matéria sem... Essa matéria. Então, alguma divergência? A unanimidade nos termos do voto do relator. Consonância com parecer da 20ª Procuradoria. Desembargador Amilcar Maia, conflito. O conflito negativo de competência 2013-015-696, Distrito 7, tem como sustento o juiz de direito da 8ª Vara Criminal da Comarca do Natal, sustentado o juiz de direito da violência doméstica e familiar contra a mulher da Comarca do Natal. Houve uma denúncia do Ministério Público contra José Roberto Carlos da Silva, brasileiro, já qualificado na denúncia, no qual foi dado como incurso nas seções do artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal. Inicialmente distribuído para os juizados, foi depois remetido para o juiz da 8ª Vara Criminal e este, por sua vez, remeteu para o juizado da violência juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher. Aliás, ao contrário. O juiz que recebeu inicialmente entendeu que não se tratava de causa que se inserisse na Lei Maria da Penha. Eu confesso que fiquei em dúvida. Aqui é uma briga de dois irmãos. A irmã já se dava não muito bem. Um relacionamento já péssimo entre eles desde criança. Inclusive o irmão é 5 anos mais novo do que a irmã. E a irmã, após o seu sair de casa em virtude de contrair matrimônio, divorciou-se, depois voltou para casa. Aí a situação de relacionamento dela com o irmão mais novo exasperou. O próprio pai, ao ser ouvido em juízo, atestou esse fato, que é pai dos dois, que na verdade quem procura a confusão não é o acusado, sim a vítima, que muitas vezes a vítima foi procurar com Carlos Alberto, acusado, que depois a vítima se separou do ex-companheiro, foi morar na casa dele. Depois disso as confusões não pararam, que claro, nisso é muito agressiva, que a declarante afirma já presenciou uma vez a vítima fumando maconha, que a vítima já chegou a agredir a sua esposa, a genitora da vítima. Me parece, a análise que eu faço não seria caso, inclusive, de crime de violência doméstica. Minha posição pessoal, mas a denúncia do Ministério Público foi feita nesse parâmetro. E assim sendo, também, essa Corte já decidiu, tem precedente, que nessa relação entre irmãos e convivência familiar deve ser remetido para o juizado, a vara responsável pelo juizado
da violência doméstica contra a mulher. Nesse caso, eu estou acolhendo o precedente da Corte, com minha ressalva pessoal, determinando a remessa ao juízo suscitado, que é o da violência doméstica, e reconhecendo a procedência do conflito. Esse é o meu voto. Se precisar de mais algum esclarecimento, o voto está disponibilizado. Alguma divergência? Proclamação unânime nos termos do voto do relator. Vereadora Zeneide, conflito. É um conflito negativo de competência suscitante é o juiz de direito da terceira vara da Fazenda Pública. Entre partes é o Banco Bradesco Financiamentos S.A. e Estado do Rio Grande do Norte, e o suscitado é juiz de direito da terceira vara de execução fiscal estadual e tributária. E está assim emendado porque o voto está disponibilizado. Ação de declaratória de inexigibilidade de tributo e tutela antecipada, declinação de competência em razão da suposta natureza tributária do valor cobrado para o credenciamento, é preço público, natureza jurídica não tributária, conhecimento e reconhecimento da competência da terceira vara da Fazenda Pública. E estou colocando um precedente do STF e também, nas razões postas no voto, a Lei de Organização do Estado, onde define no artigo 32 que a matéria tributária cabe àquela vara e não a esta. Então, em consonância ministerial, eu estou dizendo da competência da terceira vara da Fazenda Pública. Alguma divergência? Votação unânime, sendo voto da relatora. Por fim, desembargador Gilson, desaforamento. Pedido de desaforamento número 2011-017-831, dígito 4. Senhor presidente, eu tenho o voto, toda a minha manifestação já inserida aqui na internet. Todavia, eu peço permissão para ter uma síntese que diz tudo sobre esse processo, que é de uma simplicidade muito grande, embora importante. Trata-se de pedido de desaforamento formulado pelo Ministério Público em desfavor de Francisco Xavier Leonês, crime de homicídio duplamente qualificado, ocorrido em 2 de outubro de 2000, na cidade de Pendências, quando havia uma passeata de comemoração política. O réu é policial militar. Submetido a julgamento no dia 23 de março de 2004, o Conselho de Sentença reconheceu por unanimidade a autoria e materialidade do delito, na qual foi declarado isento de pena nos termos do artigo 20, parágrafo 1º, primeira parte do Código Penal. Referida sentença foi anulada pela Câmara Criminal deste Tribunal nos autos da apelação criminal número 2004-003-099, dígito 1, em 15 de outubro de 2004, pois a decisão estava manifestamente contrária à prova dos autos. Fatos concretos que embasaram a decisão. A própria sentença que foi cassada, o fato de terem sido requisitados apenas 10 policiais para comparecerem, mais de 20, as declarações da promotoria atuante na época e a concordância do juiz presidente. Portanto, voto pela procedência do pedido de desaforamento para a comarca de Natal. Voto pela procedência do pedido de desaforamento para a comarca de Natal. Seguido esse precedente da Corte. Pendência. Comarca que nós conhecemos bem, né? Alguma divergência? Proclamação a unanimidade nos termos do voto do relator. Passamos à pauta anterior, concedendo desta feita a palavra ao desembargador Expedito Feira, que é relator da revisão criminal número 3 dos autos. 2013-10-195, Quereté Menção Barreto da Cunha. Revisão criminal preliminar não conhecimento do feito suscitado pelo procurador de justiça. Transferência para o mérito. Pretensão para reexame de elementos de condenação já analisado na sentença e no acórdão em revisão. Não demonstração de fato que possa ensejar nova ponderação sobre os mesmos elementos. Sentença que apresenta necessária reflexão sobre os critérios para estabelecimento do regime inicial para cumprimento da pena. Não demonstração de erro judiciário. Pretensão que se dirige apenas contra o entendimento disposto na sentença e no acórdão.
requerimento para simples revisão dos critérios utilizados pelo Poder Judiciário. Decisão impugnada, completa e devidamente fundamentada. Decisões que não carecem de revisão. Improcedência do pedido inicial. Alguma divergência? Eu faço a proclamação nos termos do voto do relator, julgamento unânime. Agora vamos à pauta do dia. O embargador Cláudio Santos tem a palavra. Trata-se de uma ação direta de inconstitucionalidade, mérito, que já passou por 2 juízes substitutos, o doutor Fábio Filgueira e a doutora Berenice Capuchu. Qual é o próximo? Em que o pedido cautelar formulado foi concedido para suspender com efeito extrunque a eficácia do artigo 5º da Lei Complementar número 1056 de Mossoró, 2011. Eu examinei o processo detidamente após aprofundar essa instrução, tenho como suficiente a leitura da ementa. No entanto, estou aqui à disposição dos colegas para eventual esclarecimento. Pois não, senhor. Município de Mossoró, lei que modificou o seu plano diretor, excluindo a proibição de construção de residências em área especial de interesse industrial, violação do artigo 16 da Constituição do Estado, tendo o ente municipal exorbitado de sua competência suplementar, artigo 24 da Constituição. Precedentes, alteração legislativa que possibilita a concretização de diversas consequências negativas sob o ponto de vista ambiental, com prejuízo ao adequado ordenamento da região, implicando malefícios para a coletividade. Procedência do pedido formulado na inicial com a consequente declaração de constitucionalidade do dispositivo legal. Realmente aqui, o que se evidenciou foi uma lei casuística no sentido de beneficiar determinados proprietários de terras numa região com implicações sérias na questão ambiental. E eu estou, portanto, ratificando a liminar. No entanto, aqui os efeitos são extrunque, diferentemente da liminar. Pois não. Alguma divergência, algum esclarecimento? Então, procedência unânime nos termos do voto do relator. Algum processo em mesa que deixou de ser chamado? Alguma questão de ordem, alguma questão administrativa? Agradeço a todos, agradeço a Deus por esse dia maravilhoso. E em nome dele eu declaro encerrados os trabalhos.